E aí pessoal, tudo belezinha? Tudo certo com vocês? Tomara que esteja. Bom, eu tive uma situação essa semana que era o seguinte: eu precisava gerar eu precisava identificar dentro dos meus dados quais eram os dados distintos. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, eu tinha lá um CSV, lá, um arquivo de texto, ele tinha lá mais ou menos 1,5 milhão de linhas, tá? E eu tinha algumas colunas específicas, eu precisava identificar somente os valores distintos daquela coluna. Então, por exemplo, eu tinha 1,5 milhão de dados naquela coluna, mas eu queria saber só os caras que não se repetiam. Cara, fazer isso dentro do Excel, por exemplo, é quase que inviável, tá? Ele é um arquivo de 400 MB mais ou menos, então o Excel ele acaba cocando, acaba morrendo. Aí tu lá remover os distintos lá, tu perde muito tempo fazendo isso. Então o que eu fiz? Eu vim aqui pro Google Colab, tá? Importei esses meus dados e daí eu fiz esse ajuste. Só que assim, ó, eu passei bastante trabalho para identificar, pesquisando em fóruns e blogs e coisa e tal, e tinha muita informação, muita sugestão, muita coisa funcionava, tinha coisas que eram muito complexas, tinha coisas que eram muito simples, então era muito conteúdo. Então eu resolvi deixar mais sintético aqui, deixar num conteúdo só como utilizar isso aí, tá? Então agora o que nós vamos ver aqui? Como é que a gente pega um volume grande de dados, elimina as colunas que a gente não quer, e depois transforma isso num arquivo, remove todos os dados que estão se repetindo e deixa somente os dados distintos, tá? Nós vamos usar aquele modelinho de carros que a gente tem já há bastante tempo, é um modelinho bem que a gente costuma utilizar para fazer os nossos testes, nossos experimentos aqui. Ele é um modelinho pequeno, é rápido e coisa e tal, mas eu vou dizer para vocês, eu levei segundos para fazer isso, um volume de 1,5 milhão de linhas. Ele não faz muita diferença isso para ele, tá? Então a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, ó. Nós vamos importar então um pacote do Pandas e nós vamos fazer a conexão dele lá com o nosso Google Driver. Tá? Eu carreguei esses dados lá no Google Driver, então ficou legal lá. Então aqui, ó, eu dei um import pandas as PD. Então aqui eu estou importando o pacote pandas e estou chamando ele de PD. Tá? E eu estou usando aqui o from Google Colab import drive. E daí eu monto um driver do Google Driver. Como é que funciona esse cara? Ó? Vou botar rodar. Ele vai me gerar uma URL, ó. E aqui ele vai me pedir um código de autorização. Como é que funciona esse cara? Ó? Clico na URL, vai abrir uma nova aba. Vai pedir qual a conta do Google que eu vou estar conectando. Vou ter que dar permissão para ele. Permito. E ele me dá esse código aqui, ó, o código de acesso. Ó. Então eu copio ele aqui, ó, só clicar essas duas folhinhas aqui, ele copia. Volto aqui, ó, dentro dessa caixa, eu colo, dou um Enter e ele vai fazer a autorização para mim. Ó, montou. Então agora se eu vim aqui, ó, na pastinha de arquivos, ó, eu tenho aqui o Google Driver e todos os meus arquivos que eu tenho lá dentro do Google Driver. Tá? Agora aqui o que eu faço? Eu vou criar um data frame chamado carros, tá? E eu vou importar um CSV, tá? Então o meu PD lá é do Pandas, e eu vou importar um CSV, então eu vou dar um read CSV, e o caminho onde está esse meu arquivo. Como é que eu sei o caminho onde está esse meu arquivo? Eu posso procurar ele aqui, ó, modelo carro CSV, botão direito, copiar caminho, ó. Daí quando tu cola ele aqui, ó, já fica o caminho certinho da onde está teu arquivo. Beleza? Olha só que facinho, né? E aqui eu vou dar um head nele para trazer só os principais ali, né? Acho que é os 5 ou 10 primeiros ali. Ó, então eu vou rodar ele aqui. Olha lá, ó. É os 5 primeiros, ó. Então o que ele trouxe, ó? Eu tenho ano, tenho código, tenho modelo, tenho mês, tenho quantidade, ano, mês e valor. Todas essas são minhas colunas do meu data frame. E esse aqui de 0 a 4 é o índice, tá? O que eu quero fazer? Eu vou trazer somente os modelos e todas as outras colunas eu vou tirar fora. Como é que eu faço isso utilizando pandas? Tá aqui, ó. Carros.drop. Então carros é o meu data frame. Dataframe.drop. E aqui eu passo todas as colunas que eu quero remover, tá? Todas que eu quero tirar fora.
Agora aqui eu uso o InPlaceTrue, que é o seguinte, ó, para não precisar reatribuir. Então, por exemplo, tá vendo que aqui, ó, aqui eu uso carros é igual a... Aqui eu estou atribuindo a carros o arquivo CSV, certo? Aqui, ó, se eu não usasse o InPlaceTrue, o que eu teria que fazer? Carros é igual a carros.drop, tá? Então esse InPlaceTrue faz com que eu não precisa escrever duas vezes carro igual a carros ponto a função que eu quero dar para ele, a finalidade que eu quero fazer para ele. Então, para eliminar esse passo, eu uso o InPlaceTrue. E o axis 1 quer dizer que eu quero eliminar a coluna, tá? Se eu botar axis 0, elimina a linha. Aqui eu botei uma descrição para ficar mais fácil de lembrar, tá? O que nós vamos fazer então aqui? Ó, rodei, tô dando um carros.head de novo, ó. Pode ver que ele eliminou todo mundo e deixou só a coluna modelo. Tá? Então toda vez que vocês precisarem descartar uma coluna do dataframe de vocês usem o dataframe.drop e o nome da coluna. Ou das colunas, tá? No meu caso que foi as colunas, que eu tirei todo mundo. Agora é o seguinte, como é que eu deixo só quem são os caras distintos? Aqui, ó, eu deixei aqui embaixo, ó, sem o InPlaceTrue para ficar mais fácil de visualizar. Aqui eu dei um carros é igual a carros.drop duplicates. Eu poderia estar usando o InPlaceTrue aqui também, tá? Mas não é o caso neste momento. Agora vamos olhar aqui, ó, nosso dataframe, ó, os 5 primeiros registros, todos eles são creta. Quer dizer o quê? Que ele está repetindo todos os modelos. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou removendo as duplicadas e estou dando um head nelas, ó. E tá lá, ó, Creta, HRV, Kix, Renegade, Export. Então eu estou removendo todo mundo que está duplicado, estou deixando somente os caras que são distintos, tá? Para que eu usei isso? Só para vocês entenderem. Quando eu estava montando um cubo de dados, onde eu tinha uma tabela fato e várias dimensões, e eu tinha 1,5 milhão de dados. Então o que eu precisava? Eu precisava remover algumas colunas para fazer as dimensões e separar elas da fato. Então eu usei isso aqui, removi as colunas que eu não precisava e dava um drop duplicates, tá? Tem outras formas de fazer isso? Tem formas mais simples, tem formas mais complexas. Mais simples, eu vou te ser bem sincero, eu achei esse o modelo mais prático de fazer e mais simples. Modelos mais complexos, sim, tem várias formas de fazer. Vocês podem utilizar o NumPy também para fazer? Pode, também tem função lá para fazer isso. Eu achei que esse cara me atendeu, resolveu, espero ter ajudado. Muito obrigado e um forte abraço a todos. Valeu!